Fala galera, bom dia! Hoje eu vou fazer uma resenha sobre esse tomo aqui do Anual, esse livraço, para mostrar, né, mais uma vez, ele é um livro de capa dura, foil, aqui tá a borda dele, ó, DCC Anual, e aqui atrás tem essa arte incrível e uma resenha curta, que eu acho muito legal, que ele fala o seguinte, ó, o DCC anual, você com certeza não precisa do DCC anual para jogar o DCC RPG, você não precisa disso. Então ele fala assim, não existe nenhum material suplementar, regras, tomo, compêndio do Marcial. O DCC não foi planejado para ter esses suplementos. Ele foi planejado para funcionar com o seu core rulebook, né, o seu livro principal. Então ele fala, não existe esses livros suplementares, tudo que você precisa é a sua imaginação. Então esse livro, ele surgiu numa coleção. Esse livro aqui é o livro de uma coleção foil, olha aqui, que eu peguei, que veio Sailors on the Starless Sea, que é uma aventura nível 0, e aí ela veio a sua versão foil, porque ela ficou muito famosa. Veio o tomo do Demon School, que eu fiz um unboxing recentemente, e o anual, completando essa coleção foil. E aí eles falam que você só precisa disso aqui para jogar DCC, é o tomo principal com as regras daqui, é isso que você precisa. Agora, você pode pegar materiais suplementares se você quiser. Isso aqui, eu vou abrir aqui para você ver, ó. Essa aqui é, né, a contracapa, vamos dizer assim, uma arte muito bacana. E aí vem aqui o Table of Contents dele. Antes de eu falar do Table of Contents, vou falar desse texto. Esse texto aqui foi de onde foi tirado essa ideia que eu falei aqui, que eles trazem, né, do lado de fora do livro, para você ler, falando que você não precisa dele para jogar DCC. E isso vem de um raciocínio, de um texto muito legal, escrito pelo autor do DCC, o Joseph Goodman. Lá em 2019, um ano atrás, ele escreveu esse texto para explicar para a gente que esse livro anual, ele nasceu pela criatividade coletiva da comunidade, na forma de zines, de complementos, brainstorms da própria galera. Então ele nasceu da própria comunidade do DCC, que criou muito conteúdo e acabou sendo compilado depois nesse material. Esse material nasceu naturalmente, ele não nasceu por um plano de ser suplementar ao jogo. E aí nessa pegada, a gente não precisa disso, né? Tudo que a gente precisa é a sua própria imaginação, porque o DCC ele foi planejado para que os cenários, as aventuras, os bestiários, eles nascessem de forma natural pelo próprio DM. Mas, durante a produção de conteúdo coletiva, nesses zines e todos esses materiais, a gente teve um monte de magia legal, a gente teve algumas regras complementares, ideias de quests journeys, ideias de itens mágicos, que eles acabaram compilando nesse documento, que é o DCC anual. A capa principal dele, a capa original dele, vamos dizer assim, é essa aqui, ó. Opa, onde que tá? Aqui. É essa aqui. Então ele vem com essa capa, ó, que é o DCC anual. E essa aqui é a capa premium, vamos dizer assim, né? Que é também um caveirão aqui. Não sei se eu dei um escudo também, mas é um caveirão. E essa aqui que é a capa principal, que é a capa dele, desse aqui. Mas você pode encontrar, eu acho que tem na Amazon, os dois. Eu acho que tem esse e tem esse. E esse aqui, então, ele é um complemento. Quando eu fiz o unboxing, eu até buguei, não sei se vocês repararam, que eu vi que ele começava no capítulo 5, ó. Magic. Por que ele começa no capítulo 5 e não no capítulo 1? E isso tem a ver, deixa eu abrir o Table of Contents do livro principal, isso tem a ver para ele ser compatível, olha aqui. Table of Contents, aqui, do livro principal. Se você pegar aqui o capítulo 5, é magia, tá vendo? Capítulo 5. Capítulo 6, aqui, Quests e Journeys. Então a ideia dele é ser exatamente compatível com o capítulo. Então o primeiro capítulo do livro é o 5, porque ele traz magias suplementares. O capítulo 6 é o Quests e Journeys, porque ele traz suplemento ao capítulo 6 do livro principal. E assim ele todo. Então ele traz o Jude Rules, uma maior lista de itens mágicos, que eu achei muito legal também, espadas com nome e tal, um bestiário e um apêndice, que depois eu vou falar dele, que são os bigodes mágicos. E é isso que o livro se... Olha as artes desse livro. E eu acho essas artes do DCC incríveis, são artes incríveis, essas artes em preto e branco. E aí o capítulo 1
Na verdade, o capítulo 5, né, que é o Magic, ele traz um suplemento para os clérigos, porque a parte mágica dele, né, a parte de magia dele, ela traz novos patronos, novas magias, novas formas de você usar o Lay on Hands para o clérigo. Então, todo isso aqui, ó, separei aqui, ó, opa, todo isso aqui é uma parte do capítulo 5 do anual, né, que é esse conteúdo aqui, que são magias para o clérigo. Depois, no capítulo 6, vem o Quests e Journeys, que são... Aqui ele pensa assim, olha só, Turning Downtime Downright Interesting. Então são eventos que você pode, ou você pode criar, você pode fazer a sua tabela, porque o DCC como um jogo da OSR, ele estimula que você faça do seu jeito. Mas ele traz aqui um compilado para você pensar entre aventuras o que pode acontecer. Então você pode sortear nessa tabela, que tem 24 opções para usar os Wade Dice. Você pode rolar um D24, rolar um D24 aqui. Ou você pode escolher, se você quiser, pegar alguma ideia daqui, criar sobre isso, né? Usar isso aqui como material de consulta e criar para adaptar melhor ao seu cenário, à cidade, ao vilarejo, o que pode estar acontecendo entre as aventuras. Então o grupo viajou, foi fazer uma aventura, viajou para algum problema, resolveu um problema. Quando eles voltaram, aconteceu igual? O cenário está congelado ou tem efeitos que aconteceram ali durante a viagem dele? Então você pode criar em cima disso para o seu, ou você pode usar um que está aqui na tabela pronto. Muito bacana a ideia também. E ele traz uma expansão que é o Continente Perdido de Mu, olha que bacana. Porque o DCC, ele vende muito a ideia, né, de a gente começar com um mundo pequeno, um cenário pequeno, um vilarejo, um vale, uma região litorânea e só conhecer ali. E a partir do jogo, de forma orgânica, ir construindo o complemento do cenário. E uma das ideias é você pensar num continente afastado, muito legal também. E ele traz um guiazinho aqui curto, né? Deixa eu ver aqui quantas páginas tem. Ó, são 4, né? 4 folhas, 3 folhas, para falar sobre esse continente perdido, para você jogar aventuras nessa pegada desse continente. Então é isso que traz aqui. Depois, no capítulo 7 de Old Rules, ele traz alguns eventos, algumas maldições, algumas grandes catástrofes, alguns efeitos, né, que você pode usar para também ampliar o poder do seu cenário. Então tem isso, é isso aqui. E aí tem um monte de opção aqui, ó. Coisa que você pode até usar como patrono também, essas pegadas. Aí vem, opa, eu não pus aqui, ah, tá aqui, ó. Aí vem aqui o capítulo, olha que arte bacana. Isso aqui, só se olhando essa arte, você pode pensar, né? É um culto, né? Cultuando uma entidade, alguma coisa assim. Olha que muito bacana. Isso aqui já dá ideias para você pensar em plots, em coisas nessa pegada. São plots, né, que você pode usar, macroplots. Aí vem o capítulo 8 dos itens mágicos. E aí ele tem um monte de item mágico novo, né? Forma de você, como você criar um item mágico, como você encantar um anel, tá vendo? Fazer um anel mágico, propriedades, algumas regras que não são as regras oficiais, né? Você não precisa usar isso aqui como regra padrão, você pode se inspirar aqui se quiser, que é a ideia, mas está pronto, se quem quiser, eu quero usar a regra do anual, ok, muito bom. E aí nesses itens mágicos, tem vários, né, anéis e tal, como criar item mágico, ele tem as tabelas, olha aqui, as espadas com nome, né, as Named Swords. E aí são espadas, muitas delas espadas inteligentes, cheio de ideia bacana, eu já tô pensando em usar. Tem muita espada legal aqui, você fica viajando, tanto nessas espadas inteligentes que tem aqui, como em como criar em cima desse padrão, né? E é isso, muito bacana, muito bacana. Aí vem um bestiário, aqui ó, ele tem um bestiáriozinho, aqui ó, até aqui, tá vendo aqui o conteúdo, ó, isso aqui é um conteúdo de... Opa, não tá aparecendo aí? Aqui, ó, um conteúdo de bestiário. Então são mais criaturas, né, bizarras, insetos, por exemplo, como trabalhar insetos gigantes no seu cenário. E o bestiário dele traz tanto né, tanto criaturas como criar mais criaturas. Então ele traz um monte de novas opções bem bacanas, que eu gostei. Olha aqui o gigantão, olha que arte bacana. Eu que estou trabalhando gigantes na minha campanha, já tive ideias maneiras de criatura, como fazer ataque de gigante e tal, muita ideia bacana. E aí ele traz aqui, olha que bacana, nesse capítulo aqui, ó, como fazer a sua, né, maluquice, sei lá, a sua estranheza única. Então o DCC é muito forte nisso, né? Olha a arte, uma criatura que tem um olho no meio da testa,
Olha aqui, olha que coisa bizarra isso aqui, cara. Um cara, né, 3 cabeças, uma na barriga. Então ele traz a ideia disso, para você trazer muito forte a sua estranheza. Então ele traz um monte de regra que você pode sortear em tabela, né? Você pode sortear usando os dados, né, D24, D6, D100, para rodar essas mutações ou escolher, usar aqui como inspiração para escolher. Olha as artes. Essa personagem aqui, ó, é uma personagem famosa do DCC. Eu ainda quero ir conhecendo mais. Olha aqui, eu tenho uma caixinha dos dados estranhos, do set de dados do DCC, é dela. Olha aqui. É essa personagem aqui. E aí aqui a gente entra no último capítulo, que é o capítulo, cadê? Que é o capítulo dos monstros. A gente entra no último capítulo, cadê? Ah, no apêndice, aqui já acabou. Aí a gente vem no apêndice que falta, que eu não falei dele, né? Que é o apêndice M, que fala sobre os bigodes mágicos na hora do unboxing lá. Eu falei, que é isso, cara? E a ideia é uma ideia, inspiração para você trabalhar no seu cenário, que os bigodes são manifestações de magia. Então tem como você trazer efeitos e influências do bigode na magia e até ter tipos de bigodes mágicos. Que é a viagem, produção da comunidade, que eu achei bem legal também. Dá para pensar nessa sacada. E é isso. É disso que se trata o manual. Olha que arte completa, bonitaça, olha. Mas é disso que se trata o anual. Então ele é um tomo muito bacana da coleção, que tem também como ideia trazer esse compilado de produção de conteúdo da comunidade do DCC ao longo dos anos. E saiu esse volume 1. Eu acredito que esse ano, agora 2020, vai sair o volume 2. E essa que é a ideia dele. Muito bacana. Então, para quem ficou interessado, viu lá no unboxing, é disso que se trata, tá aí a resenha. Valeu, galera!